Olá, gente, boa noite. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com essas maravilhosas. Hoje vai ser um papo bem gostoso, eu tenho certeza. E eram conversas que a gente vinha tendo entre a gente, né? E a gente agora quer compartilhar com vocês, ouvir vocês. Então, nosso primeiro acordo aqui isso aqui é uma conversa. É uma conversa entre a gente, é uma conversa com vocês. Então, usem os comentários, a gente vai dar... Tem os rituaizinhos ali da gente parar para ler o que vocês estão falando, ouvir o que vocês estão falando, né? De fato, vocês agregarem ao que a gente vai estar trazendo, né? A gente vai ter 4 opiniões diferentes aqui, mas a gente quer ter a opinião de vocês também. A gente quer ouvir vocês. Então, o primeiro acordo isso aqui não é um papo entre a gente, não é exclusivo, né? Senão não teria nem para que ser online. A gente gravava, botava aqui, você assistia no seu tempo. Isso aqui é para ser um papo gostoso. Estamos aqui todas devidamente com o nosso drink. Equipadas. Vocês podem pegar o drink de vocês e sentar para um papo gostoso que está fazendo falta nesse tempo de isolamento, né? Então, esse é o primeiro acordo. O segundo acordo é um convite mesmo à presença, né? A gente faz tanta coisa sem consciência, ou então a gente liga aqui a live no celular e tudo mais, e aí, vou fazer outras coisas, vou lavar a louça. Não, a gente quer te convidar, de fato, a você estar aqui 100% presente, ouvindo, com intenção e com intenção e atenção, né? Esses são nossos 2 acordos. Os comentários estão aí para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, utilizem, tá bom? E aí a gente vai dividir sobre alguns temas aqui. A gente vai começar falando sobre alguns temas. Não, já ia adiantar. Antes da gente começar, a gente queria fazer um check-inzinho de chegada, né? Com vocês que já estão aí, que já estão com a gente. A gente queria que vocês respondessem, antes da gente trazer o que a gente entende, o que a gente estuda, o que é futuro honesto para vocês, o que é honestidade para vocês, né? O que, quando a gente fala futuro honesto, representa para vocês? Um conceitozinho, uma frase, assim, o que é o honesto para vocês? A gente quer entender ali qual é a sua percepção para poder trazer as nossas. Então, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar lendo, né? Lembrando que tem aquele delayzinho. Só que estaremos lendo vocês, então senta a mão aí nos comentários, fala pra gente que é honestidade. A Gra vai apresentar agora pra gente o conceito do futuro honesto, criar, né? Do que representa esse nome que a gente escolheu para convidar vocês para estar aqui. E aí a gente já continua nosso papo. Ótimo, ótimo. Boa noite, minha galera. Vamos começar então dando nosso brinde? Vamos! Saúde! Saúde! Quero saber o que você está bebendo. A cara da sala. Vinho. Eu tô na cerveja. Breja. E a minha live. Eu tô bebendo uma cachaçinha da mais pura. Vai contando pra gente. Em momentos de pandemia tem que ser lágrima mesmo. A uva não tá sorrindo, não, minha gente. Ó, quem tá entrando pode ir contando, inclusive, com qual você mais se identifica, tá? Se é com a galera da breja. Rapaz, quem tiver na cachaça, depois eu recomendo minha psicóloga, viu? Perfeito. Ó, minha galera que tá chegando aqui no Instagram, corre lá na minha bio que o link para essa live que a gente tá fazendo no canal da Direção. O que vocês estão fazendo aqui no Instagram? Eu não deixei aqui o comentário fixado. Ô, Cassie, a galera comentou aí no YouTube? Boa! Que isso? Ótimo. Gostei. Que bom que você está conseguindo ler os comentários, porque eu não estou conseguindo acessar a nossa live pela TV, viu? Então você pode continuar fazendo pra gente? Certinho, né? Ótimo. Show! Então, aqui que a galera então já se identificou com a breja, ou com a cachaça, ou com vinho. Quero saber se tivemos comentários também em relação a o que é esse criar esse futuro honesto, né? Tivemos alguém aí que sugeriu algo? Show! Então já vou começar. Conta.
Ixi, eu tô te ouvindo, amiga. Normal. Eu tô ouvindo também. Mas será que eles escutam a gente? Vocês escutam as outras? Só a Cassie que não? Que é estranho, né? Conta aí pra gente. O pessoal sabe que é cachaça, respondeu ali a pergunta anterior, acho que tem alguns... É verdade, é verdade. Será? Que loucura. Sim. Será que ficou um vácuo em tudo que você falou? Repete. Tomada 2, vai. Vamos. Ah, internet. Conte. Ô, Isa, pede pro Armando Barros, seu alter ego, dar um check, se ele tá ouvindo. Chefe. Armando Barros. Perfeito. Alô, Armando Barros. Vem aqui rapidinho. Essa live tá parecendo a grande Ô, família pai, aqui, né? entra aí na live, vê se tá ouvindo a gente. Eu gosto assim, eu gosto assim. Entra, vou te mandar o link aí você entra. Por favor. Tá entrando aqui, corre lá no link da bio. Tá? Vamos lá. Ninguém respondeu? Vocês estão te ouvindo agora? Pô, galera, ajuda nós. Ô, Gra. Conte. É porque tem um delay, gente. Ah, ainda não estão ouvindo. Putz, entendi. Fala, Vamos prosseguindo enquanto eles não respondem? A Grazi puxa aí a conceituação e aí a gente volta. O meu alter ego vai me responder já está aqui entrando. Ótimo. Pessoal, a gente gosta de sempre que a gente vai conversar com alguém, seja nos nossos canais, nos perfis, onde vocês entram em contato com a gente, né? A gente gosta de deixar ali muito explícito que sempre alguém pode não saber nada do que a gente está falando. E essa é a grande percepção para se começar qualquer conversa, seja na mesa do bar, seja aqui no nosso bar, né? Então, bar virtual. Então, a gente gostaria mesmo que vocês se sintam à vontade, caso algum termo que a gente fale aqui que vocês não conheçam, que não façam sentido ou que não ficou compreendido totalmente, que vocês fiquem à vontade para realmente falar, pô, não sei o que é isso. Porque pode ser que em algum momento a gente precise usar um termo mais técnico da nossa área, de cada uma aqui, né? Porque senão a gente esvazia o conceito, a gente esvazia o estudo, né? Então, aqui não tem julgamentos, como a Isa sempre gosta de falar, é um lugar seguro para que a gente possa agregar. Então, a gente vai dar a nossa percepção aqui, né, do que seria construir esse futuro honesto. Pegando esse tema todo, a gente gosta de trazer, então, o significado de cada palavrinha. A gente identificou nas nossas reuniões, né, lá quando a gente ainda estava maturando a nossa ideia das nossas lives aqui com vocês, como trazer isso de uma forma palpável. E a primeira coisa é pensar no como comunicar isso, no saber o significado de cada coisa. Então, quando a gente fala sobre construir, criar, gerar um futuro honesto, pegando aí a primeira palavra, que é a ação, que é o verbo, né, o criar. O que é isso, né? É edificar, é fazer junto, né? Então, a gente percebeu que juntas a gente poderia pegar a área de cada uma e unir, e a gente vê que sozinha a gente não é nada mesmo. Então, para a gente edificar, construir, criar, primeiramente, né, aqui começando no nosso primeiro bebezinho juntas, né, a gente precisa construir isso juntos, cada uma colocando o seu tijolo, para que a gente possa olhar para trás e a galera que não tem como construir nada possa subir a nossa escada também. Isso, inclusive, é se posicionar, né? Quando a gente fala sobre posicionamento aqui no digital, falar do que você pensa, como você age, pensando isso no futuro, né, gente? A gente está falando muito sobre a gente fazer pequenas ações, construir, colocar ali o tijolinho para construir essa escada e a galera que está vindo atrás poder subir com a gente, né? Então, por isso, a gente pensou nesse termo criar, construir, edificar. Aí a gente vai para o futuro. Quando a gente pensa de futuro no sentido da comunicação, de comunicar sobre o futuro, né? A gente costuma achar muito que é algo alarmante, sabe? Porque a gente não sabe o que espera. Então, pensando em comunicação, pensando essa palavrinha dentro da comunicação, eu gosto muito de trazer a questão de você prever o que pode acontecer para que você possa antecipar. Então, eu tenho visto muito movimento na comunicação, pensando em futuro, que é justamente a gente se alfabetizar para poder falar sobre o futuro. Porque dá medo, certo? Vocês sentem esse receio? Caramba, o que vai acontecer? A gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um período
super incerto, pensando em governo ou desgoverno, enfim, né? Então, percebam como que falar de futuro, algo que a gente não sabe, dá esse receio, né? E aí, como que a gente pode falar? Iniciando a conversa para aquilo que pode ser mais confortável, que é pensar, por exemplo, em honestidade. Honestidade é uma palavra legal. É uma palavra que já dá um conforto, né? Você fica mais assim, ó, honesta, gostei, né? Então comecem a pensar nas áreas de vocês também, como falar sobre esses futuros, antecipar e prever, pensando em começar sempre com aquilo que é mais palpável no sentido positivo. Pra gente veio a honestidade. E aí, ser honesto, né, tá ligado à moral, ao caráter, a você seguir aquilo que você se propõe, né? E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, pra gente, né, aqui nós 4, cada uma vai falar sobre o que é esse futuro honesto, essa construção dentro da sua área, mas esse é o grande geral do significado dessa conversa hoje. Ihu! Beleza, agora só vou fazer um teste de áudio aqui, gente. Me digam se vocês estão me ouvindo agora, porque eu mudei as configurações aqui várias vezes, que é para ver se rola, tá? Agora é para rolar. Show. Vai dar o delay aí, né? Então, aqui, Sim. ó, vou dizer o que responderam de futuro honesto. Futuro honesto é ser verdadeiro, ter liberdade de ser quem você é, ser fiel aos seus próprios princípios e construir um ambiente inclusivo. Na área da moda consciente, construir uma sustentabilidade maior monetária e do meio ambiente. Agora estão me ouvindo? Emocionada. Eu vou dar até um gole em sua homenagem, amiga. Não, eu vou beber também. Vamos lá beber, que agora a gente merece. Vixe. Aos futuros. Essa noite... Honestos. Essa noite eu vou capotar, né? Porque depois de beber, assim, não tô acostumada. Menina, você já imagina? Eu vou abrir a segunda. Eita! Eu já tô aqui na expectativa também da segunda, amiga. Beleza. Oh, então, eu tu que vai gostei abrir aí a segunda, Isa, já pega o gancho e fala aí o que é o futuro honesto pra ti. Papum, assim. Já foi. Dentro aí da área das comunidades. Massa, legal. Vou começar, então. Eu fiquei muito reflexiva, sabe, nesse tema, porque eu fiquei pensando, eu acho que não existe, eu realmente acredito que não existe um futuro honesto se a gente não se empenhar em recuperar as comunidades. Eu fiquei pensando assim, né, porque para mim, as comunidades que a gente ocupa ao longo da nossa vida, né, que a gente habita ao longo da nossa vida, elas são grandes responsáveis por formar quem somos, né, o nosso caráter. E se a gente faz parte de uma comunidade honesta, né, em que você pode confiar, em que você sabe que você se sente seguro, que você se sente bem-vindo, que você se sente aceito, isso muda o ser humano que você vai ser, né, o profissional que você vai ser, como você vai se portar em sociedade, como você vai se portar, inclusive quando você não está sendo visto, né, quando não está em sociedade, digamos assim. Então, para mim, não há comunidade, ou não há um futuro honesto sem a gente pensar em reformular as comunidades, né? Se a gente realmente não se empenhar em criar esse senso de comunidade de novo, que é algo que a gente perdeu, né? Que a gente ainda ocupa comunidades, mas não mais com aquele olhar de confiança, né? Porque a gente até procurou o conceito de honestidade e uma das coisas ali era lealdade, confiança. E como falar sobre lealdade, confiança, honestidade, sem falar sobre construção de comunidade, né? Então, eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, sabe? Como fluir uma coisa independente da outra, não tem como. Então, a gente precisa, sim, focar em criar comunidades, espaços seguros que vão moldar os cidadãos que estão ali, né? Porque eu fiquei refletindo muito, assim, sabe? Tipo, hoje, mesmo não sendo visto, a gente, tipo... Por exemplo, um erro bobo, né? Que todo mundo já passou, assim, que a gente consegue entender. A gente vai numa padaria, aí compra uma coisa, quando a gente usava mais o dinheiro, né? Que hoje quase que o dinheiro está em extinção, passava um dinheiro e a pessoa devolvia o troco errado. E aí, você, dependendo do seu caráter, dependendo do que é honestidade para você, né? Dependendo da influência e dos exemplos que você teve ao longo da sua vida, você avisa, o troco veio errado e devolve. Ou você finge que nada aconteceu, pega ali o dinheiro a mais e vaza, né?
E isso influencia, inclusive, como você vai se sentir em relação àquilo. Porque às vezes você até sai com o dinheiro, mas sai culpado, né? E às vezes não, você sai com o dinheiro e sai, me dei bem, nossa, arrasei. Então, eu fiquei refletindo muito, tipo, pra gente ter um futuro honesto, a gente não precisa não só recuperar as comunidades locais, né? Tipo, a gente criar esse senso de pertencimento e esse senso de segurança localmente, como mundial, porque a honestidade vem de exemplo, né? E aí a gente entra ali, tipo, a gente segue isso de ser honesto pelo exemplo que a gente tem em todos os âmbitos. O exemplo dos nossos pais, os exemplos dos nossos professores, os exemplos dos nossos amigos e os exemplos dos nossos políticos, né? E aí eu até trouxe para as meninas, e eu trago aqui também, tipo, uma coisa, né? O ovo vem da galinha ou a galinha vem do ovo, mas os políticos são corruptos, os políticos não são honestos porque o cidadão não é, ou o cidadão não é honesto porque os políticos não são, né? E aí, tipo, honestidade é sobre cultura também, né? Tipo, pra gente ter uma cultura, para termos um futuro honesto, a gente precisa ter uma cultura regional no nosso país, na nossa cidade, na nossa comunidade, na nossa família, de honestidade. Alguma comunidade que a gente ocupa precisa ser um exemplo forte pra gente, né? Trazer esse compromisso, né? Porque honestidade também, né? Comunidade, não honestidade, comunidade gera compromisso. Então, se a sua comunidade é uma comunidade honesta e você quer fazer parte, você quer pertencer da comunidade, você gera compromisso de que você vai seguir as regras dessa comunidade, né? Então, enfim, foram várias divagações que veio. Deixa eu ver se eu deixei faltar alguma coisa no meu roteiro aqui. Muito bom. Mas são várias divagações que eu vim refletindo. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, depois eu complemento. Sim, isso me lembra como comunicar sobre essa honestidade dentro da sua comunidade, de tal forma que seja palpável, compreensível, didático, porque só assim que as pessoas podem entender o que aquele líder ou aquele gerente, né, ou aquela pessoa que está ali à frente da comunidade está querendo que seja feito, né? Sim. Tem duas coisas que eu queria comentar sobre isso. A primeira é que é justamente isso que eu penso também. A honestidade não é algo simples. E também não é algo unilateral. Tem pessoas que são muito honestas aos seus valores, que pensam completamente diferente de mim, né? Que são muito comprometidas e leais aos seus, à sua moral, à sua ética, mas que essa moral e essa ética é completamente diferente do que eu acredito que é certo. Por isso que eu acho que é muito um trabalho de longo prazo essa construção de um futuro honesto, até porque tem que ter muito cuidado assim no que a gente vislumbra que é honestidade, porque se eu acho que a honestidade é só o que eu penso, eu não estou agindo em comunidade, porque a comunidade exige esse diálogo, né? E isso até engata muito num dos pontos que eu trouxe de refletir, que é de ficar reforçando só uma bolha social, sabe? Tipo, imagina que a gente está aqui nessa conversa, e que se alguém falar alguma coisa no chat que for completamente oposta do que a gente está falando, eu não acredito nisso, para mim é de tal forma. E eu falar, não, eu vou bloquear esse cara, porque, cara, aqui não tem espaço para hater dessa gente. Não tem, essa casa é minha, eu que decido as regras, eu não quero esse tipo de gente aqui incomodando o meu trabalho, então eu vou abafar esse caso, eu jogo um pano quente, né? Mas aquilo continua existindo, tipo, boto o lixo pra fora da minha casa e continua existindo, né? Não tô comparando a opinião de alguém a lixo ou estou, meu Deus. Mas não era essa a intenção, era só por a questão da analogia. Mas, enfim, é isso, né? E, na verdade, eu tô passando por um momento agora de ter que estar em contato com pessoas em equipe que pensam diferente de mim. E é só através da comunicação, Graças, que tu falou, de deixar muito claro o que é importante para mim, como que isso precisa andar, né? Porque, enfim, tem que estar alinhado com o que é importante para mim, mas que seja respeitoso para o outro, porque ali a gente está com diversas opiniões, diversas caminhadas individuais, né? Para estar ali juntos fazendo alguma coisa. Perfeito, e gente, levando em consideração o próprio termo futurismo, quando a gente fala de futurismo, é algo totalmente masculino, feito por homens brancos e na cultura ocidental. Então percebam, né? Se a gente for começar a abordar, por exemplo, a laia das finanças, percebam como que dinheiro está muito mais atrelado ao poder masculino do homem branco, percebe? E agora que a gente está no movimento de possibilidades das comunidades de mulheres falarem sobre grana.
de elas realmente entenderem que elas podem lucrar sim, e que elas podem viver disso sim, fazer o trabalho delas sim, inclusive sendo empreendedoras, que é o tema da Kessler, né? Então percebam, até o próprio termo futurismo, ele está muito ligado a um grupo homogêneo, né? Um grupo de pessoas iguais, que totalmente vai contra a questão do pluralismo, né, da pluralidade e da diversidade, que aí também tem uma diferença, né? A diversidade é a gente ter pessoas de vários tipos, de várias regiões, Sim. enfim, né? E agora a pluralidade já é aqui no campo das ideias, né? A gente ter visões diferentes, porque às vezes pode ser... Isadora, eu amo esse sorriso da Isadora, quando ela tá concordando. Tô criando um aqui. Então perceba isso, você até pode completar isso. Eu também vou anotar isso. Né? A galera acha que diversidade tem que ser uma empresa diversa. A gente tem que pôr aqui na nossa live todo mundo que é diverso. A gente até conversa disso, né, na hora de conversar dos valores do nosso projeto, né? Mas aí tem essa diferença entre pluralidade e diversidade também, para que a gente possa pensar futurismo, né? Sim, sim. Total. Eu acho que, tipo, tudo que vocês falaram é isso, né? Tipo, uma coisa que eu tinha colocado aqui que conecta muito com o que vocês falaram, tipo, para ser um futuro honesto e que envolva uma comunidade, tipo, vem muito da democracia também, né? Diversidade, como é as tomadas de decisões, o que é honestidade para cada um, porque aí a gente tem visões completamente diferentes, com base em vivências completamente diferentes, né? E aí como chegar num consenso do que é ser honesto para todo mundo e que seja aplicável para todos, né? Dentro de cenários diversos de cada um. Então é muita coisa, assim, né? E, tipo, a comunidade, ela é uma forte influência para as pessoas, né? Para o cidadão. Então, tipo, se a gente cria, de fato, se a gente cria espaços com valores claros que remetem à honestidade, né? Tipo, confiança, diversidade, pluralidade, enfim, comunicação, né? Uma comunicação consciente, uma comunicação não violenta. Quando a gente intenciona esse padrão cultural, comportamental da comunidade, isso influencia o ser humano que estiver ali, né? Então, já encerrando, assim, né? Tipo, se a gente recupera, né? Tipo, não há comunidade e não há honestidade sem confiança, né? Fechando os pontos. Então, e confiança, né? Uma vez eu li uma frase que para mim faz muito sentido, ela é muito mais sobre como a gente faz as coisas do que sobre o que a gente faz. É sobre os detalhes, é sobre o compromisso, é sobre o cuidado com o outro, é sobre o respeito, né? É sobre vários pequenos fatores, assim, confiança é uma soma de vários pequenos detalhes. Então, tipo, aí só para concluir, né, eu trouxe para as meninas, eu vou trazer porque eu descobri de onde tem uma teoria que chama Teoria das Janelas Quebradas, não sei se vocês conhecem, mas eles fizeram um teste num bairro pobre de Nova York e de manter o bairro todo conservado, assim, quebrava uma janela, eles arrumavam, pichava alguma coisa, eles arrumavam, e aí era muito mais difícil acontecer degradação ali, as pessoas se sentiam mais seguras, as pessoas confiavam mais, as pessoas se sentiam mais pertencentes, se relacionavam de maneira mais saudável e constante entre a sua comunidade local, né? E aí eles fizeram um teste de eles quebraram uma janela nesse bairro, e aí degradaram, tipo, em um dia, sabe, em uma semana, a diferença do lugar, assim, porque quebraram uma coisa e não repararam, e aí as pessoas perderam a confiança, e aí ficou um lugar sem dono, sem líder, mudou tudo, assim, sabe? Então, às vezes, isso representa a própria confiança, né? É um elo frágil que uma janela quebrada desanda tudo, assim. Pois eu lembrei de um negócio engraçado agora, que, né, já puxando um pouquinho o gancho do dinheiro. Muita gente olha o dinheiro como um aspecto completamente desonesto, né? E quando a gente observa a relação histórica desse negócio todo, realmente tem raízes que estão pautadas na exploração e tudo mais, mas que o instrumento está aí, a gente pode usar da maneira que for mais adequada aos nossos valores e tudo mais. E lá na minha cidade, lá em Riachão do Jacuípe, Bahia, tem uma prática que é muito comum, que é, inclusive, alternativa ao sistema financeiro, né, ao sistema bancário, ao mercado financeiro, porque tem muitas famílias, tem muitas pessoas que são bastante humildes e elas não têm sequer uma conta bancária, né, elas não, tem várias pessoas que não utilizam esse tipo de serviço, por mais simples que seja, e aí a importância da gente democratizar algumas coisas, né, tornar acessível e tudo mais. Mas o que essas pessoas fazem para poder guardar dinheiro com um pouco mais de segurança
e para que elas consigam comprar uma geladeira, mobiliar a casa e tudo mais, que são itens caros. Então, você imagina uma população em que lá em Riachão tem muitas pessoas que ganham 200, 300 reais por mês. Então, você imagina como é que essa pessoa vai fazer para pagar as contas, comprar comida e montar a sua casa, né? Lá tem uma prática muito comum, que é um consórcio, na verdade, mas que eles chamam de caixa. O que é isso? O que é o caixa jacuipense? Tem uma pessoa que vai ser escolhida como tesoureiro, né? E essa pessoa vai pegar o dinheiro de todo mundo daquela comunidade, daquele grupo, 50 reais, 10 reais, 20 reais que seja, e todo mês alguém é sorteado para poder utilizar daquele montante, daquele valor que foi acumulado, né? E participam desses caixas 200 pessoas. É muita gente que participa disso, é muito bacana. Tem gente que coloca pouco dinheiro, tem gente que coloca muito dinheiro, então tem caixas de vários valores em toda a cidade, né? Tanto pessoas mais pobres quanto pessoas de melhores condições socioeconômicas fazem essa prática. Eu acho incrível porque dessa forma as pessoas não dependem do crédito, né? Não dependem de colocar à prova a avaliação de crédito, o seu nome ali, a sua... quando a gente fala de avaliação de crédito, para muita gente é avaliar a honra dela, né? Será que realmente meu nome está bem visto na praça e tudo mais? Como é que esse banco confia ou não em mim? Essa fintech confia ou não em mim? E você vê um grupo de pessoas confiando plenamente de que todo mundo vai seguir aquele planejamento, né? A gente vê o poder das comunidades e como a gente consegue construir um futuro honesto envolvendo o dinheiro nisso tudo, né? E trazendo mais qualidade de vida para as pessoas. Isso eu acho maravilhoso, sensacional. Olha só que massa lá. Isso é muito, muito interessante que tu trouxe esse exemplo, até para a gente trazer e engatar que existe uma diferença absurda entre esse exemplo incrível que tu deu do caixa ali coletivo das pirâmides. Né? Não, pelo amor de Deus, pirâmide não, né, gente? Não, mas assim, só para deixar claro, entendeu? Porque assim, a roda das mulheres lá, que vai convidando uma e outra, isso é furado. Caso isso é desonesto. Isso é desonesto, porque não é transparente. Nas relações não explica exatamente como que acontece, quais os bloqueios que aquilo gera no processo, né? Perfeito. Que é insustentável, vai quebrar uma hora, não tem como aquilo. O consórcio, o Caixa Jacuipense, tá todo mundo colocando dinheiro ao mesmo tempo e ninguém sai daquele caixa, né? É uma prática comum, que nem você paga uma parcela de uma blusa, de uma televisão, de qualquer coisa, você está pagando ali a parcela do caixa. E todo mês alguém vai utilizar aquela grana, né? Tem uma ordem para o recebimento daquilo, ou então tem um sorteio para utilizar aquele valor. E quem já foi no ano, por exemplo, tem outras pessoas que não foram ainda, se sortear a mesma pessoa, não vai puxar outra, e por aí segue. Muito né? massa, é uma coisa, adorei. não é uma pirâmide, não é pessoas juntando dinheiro para só um receber, não, todo mundo vai receber. É uma divisão, é uma colaboração, né? E é lindo, é maravilhoso. Já foi perfeito. E lá trouxe, me lembrou a época que eu trabalhava em indústria de cosméticos, então eu tinha contato com salão de beleza. E os cabeleireiros e as cabeleireiras tinham essa prática de realizar consórcio, é o nome do caixa deles, era consórcio nesse sentido, né? Então, para fazer essa rotatividade de tal forma que cada cabeleireira e cabeleireiro, né, pudessem, num período de crise, ter como sustentar os aluguéis, os pagamentos dos produtos que iam ser utilizados, né? E um segundo ponto que me trouxe também foi a questão da confiança de pessoa para pessoa, né? Como que hoje a gente precisa mais e acredito que isso vá para o futuro também, mas isso é um ponto de vista meu mesmo, né? A gente teria que pegar aí estudos para ver como que as trends estão caminhando, mas eu acredito que esse futuro da confiança vai ser muito de pessoa para pessoa, pensando principalmente que hoje nós podemos ser as produtoras de conteúdo das nossas marcas, das nossas empresas. Então, hoje a pessoa fala, quem vai comprar, né, o cliente, o consumidor, o aluno, fala diretamente com a gente, seja pelo perfil, né, da nossa marca ou pelo perfil pessoal, né, tem esse acesso e é algo até que talvez Magazine Luiza já vem instituindo, pensando em empresas maiores, né, é algo que eles sempre deixaram ali o e-mail da Luiza disponível. A gente não sabe, né, se é ela que responde de fato, como que funciona. É uma equipe gigante, né? Mas tudo bem. Isso envolve a honestidade também, né? A transparência ali. Porque se a gente manda e-mail para ela e descobre que não é ela que está respondendo, aí já... É sacanagem. Sacanagem, né?
Aí que eu ia chegar. Porque ela é uma empresa grande que realmente ela influencia. E hoje a gente está vendo na comunicação um sentido para genuinfluenciadores. É um termo novo para os influenciadores que levam a verdade. Então, você imagina você ser, por exemplo, uma influencer ali do Magazine Luiza, enfim, de uma marca grande que prega essa, conversem comigo, a transparência está aqui, eu vou resolver para você, eu, a dona, né? Enfim, como nós, negócios menores, conseguimos fazer ainda, né? E aí você imagina como que entra esse papo. E aí vem esse novo termo dos influenciadores. Até 2020 eu não tinha escutado esse termo, eu ouvi só em 2021, que se trata justamente dos influencers que, no meio desse tanto de fake news e de falta de informação, por mais que tenha muita info, mas a gente não consegue muito bem distinguir qual que é verdadeira, esse genuíno influenciador vem para trazer o que é genuíno. Daí o termo, né? Muito bom. Inclusive, nossa, achei muito interessante. Isso das informações, tipo, é muito difícil tu definir hoje o que é uma informação verdadeira. Tu tem que ter muito interesse e ir atrás de verdade, entendeu? Por isso que é difícil tu ser um criador de conteúdo hoje, né? Tu saber que informação tu vai repassar e daí tu tem que fazer isso com muita intenção e pesquisa, estudo, porque senão, assim, é muito fácil tu repassar. Por exemplo, qualquer pessoa pode escrever um livro. Não tem nenhuma legislação dizendo que, sei lá, não posso escrever um livro. Eu posso colocar todas as minhas opiniões ali, eu posso criar uma teoria e colocar ali que talvez nem seja uma teoria real, né? Uma hipótese. Então, assim, é bem doido a realidade que a gente está vivendo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente busca a confiança, a gente também tá desconfiado o tempo inteiro. Muito! A gente quer aquilo, né, que tu falou esses dias nas nossas conversas. A gente quer confiar no outro, mas a gente começa a relação desconfiando, porque vai que o outro, né, não seja honesto com a gente. Daí a gente já começa não sendo honesto totalmente. É assim. É muito louco isso, é muito louco. Essa foi uma reflexão que eu tive no âmbito da comunidade, assim, e que conecta com o que a Gra trouxe também, né? Porque essa confiança do pessoa a pessoa é algo que já existe, né? O maior marketing é o boca a boca, né? Você vai comprar porque você viu seu amigo usando e fez efeito nela, e ela que falou, foi tal produto, foi tal curso. Então, isso já existe, né? A gente que meio que esqueceu um pouco, assim, porque tem a internet. Mas mesmo na internet, o relacionamento que vende, né? No fim das contas, assim. Então, enfim, a confiança é algo que a gente perdeu, eu travei aqui, né? A gente meio que perdeu, assim, tipo, não tem como a gente falar do futuro honesto se a gente não confia em nada, entendeu? A gente não confia nas notícias que chegam, porque as notícias são falsas. A gente não confia na política, porque o governo é corrupto. A gente não confia uns nos outros, porque pra mim o mais absurdo, que foi uma coisa muito louca, que eu perguntei no meu Instagram, vocês confiam nas pessoas? Vocês começam relação confiando nas pessoas? Aí todo mundo, sim. Aí eu amo essa enquete. Mas você compartilha os seus sonhos com as pessoas ou você acha que as pessoas, né, tipo, você tem medo de compartilhar, vão roubar? Não compartilho mesmo, não. Vai que roubam. Mano, mas eu não compartilho. Eu não quero abrir nada. Percebam que até a posição, a ordem que essas perguntas que a Isa fez no Insta dela podem ter influenciado para que as pessoas também respondam sim ou não, né? Então, em comunicação também a gente passa por isso em formulários, em pesquisa, dados, né? Como que a gente pode falar para ser o menos influente possível para que a gente esteja isento e, de fato, reconheça o que aquela pessoa, aquele cliente, consumidor, né, tá querendo expor da nossa marca, do nosso produto, né? Isso é muito doido. Só complementando a Lai, quando ela falou do pessoal de Riachão, a Paula aqui no meu Instagram falou, ela tem uma confecção, a Paula, ela é estilista, designer de peças de vestimentas. Aí a Paula, na fábrica as meninas também fazem muito, elas programam a compra delas de acordo com o mês que vão receber e já fica pré-definido. O que elas falam é que é uma forma de guardar o dinheiro. Isso. Claro que essa possibilidade mais informal, o caixa, o consórcio informal,
ele não vai ter a rentabilidade quando está atrelado a algum produto dentro do mercado financeiro e tudo. Mas para algumas pessoas é melhor você fazer isso do que fazer zero coisas, né, pelo seu futuro e pela sua qualidade de vida. Porque quando a gente fala de o uso do dinheiro, seja para investimento, seja para você gastar a grana mesmo, a gente está falando de trazer mais qualidade de vida para a gente. Perfeito. Então, eu acho essas iniciativas muito boas. E cada vez mais a gente vê o mercado financeiro se adaptando para poder atender a essas novas necessidades, né? Então, a gente encontra hoje vários empréstimos coletivos, por exemplo. Como é que funciona isso? É basicamente uma empresa, um negócio que está querendo expandir, e aí ele consegue, por meio de plataformas que são cadastradas na CVM, nos órgãos de regulação, tudo bonitinho, tá? Não tem nada de pirâmide, você consegue ali pegar uma fatia daquele negócio, digamos assim. Então, você consegue colocar R$1.000, R$100, R$10, seja o que for, e você se torna parte daquela empresa, você consegue uma pequena porcentagem do faturamento dela no futuro. Se ela consegue atingir, como se fosse um financiamento coletivo, que a gente vê muitas vezes na comunidade artística, né? Se ela consegue atingir ali aquela meta, beleza, ela vai para frente e você passa a receber esses dividendos, ou então você passa a receber, depois que ela concluir o período de desenvolvimento, você recebe aquele valor que foi investido, corrigido com os juros que foram acordados lá no início. Então, perceba que tem toda uma transparência ao longo de todo o processo, né? Você entra sabendo que empresa é essa, quais são os valores dela, o que ela desenvolve, como é o trabalho dos colaboradores, dos funcionários que estão ali, o que ela quer fazer com aquele dinheiro, em quanto tempo você vai ter aquele dinheiro de volta, em quanto tempo vai ficar fazendo essa captação, quanto que você vai receber de retorno lá na frente, tudo mais. E existem até mecanismos de garantia para caso essa empresa venha, né, que acontece pandemia, tudo quanto é coisa no meio do caminho, né, minha gente? Às vezes a empresa, ela não vai estar sendo desonesta se ela não conseguir pagar, não necessariamente, né? E existem, inclusive, alguns mecanismos para poder prevenir os investidores de ficarem sem a grana no final das contas, né? Tem uma plataforma muito bacana que eu conheci recentemente, que é de empréstimo coletivo, que se chama Cital. Depois eu vou até colocar no post que a gente vai fazer, tal. Vou colocar lá para vocês conhecerem, que, inclusive, é uma plataforma de investimentos para negócios de impacto. Para negócios que têm a visão, né, de impacto socioambiental positivo, de ter uma pegada ecológica bacana, não sei o quê, aquela história toda. São formas de você pensar em como utilizar a sua esfera micro, né, o seu dinheiro, que é uma coisa, quando a gente olha numa escala global, macro, pode parecer que não faz tanta diferença, mas olha a força da comunidade de novo. Eita, Isa. Quando você junta outras pessoas, né, realmente faz impacto. Esse ponto que Lai deixou agora, para mim, assim, é o que resume o motivo de a gente ter se juntado, pessoal. Percebam como que todo papo que a gente traz para a conversa está linkado às 4 áreas: comunicação, finanças, empreendedorismo e comunidades. Então, essa é a grande sacada. A Lai falou também sobre, né? É muito melhor eles fazerem algo para ganhar o valor que eles precisam naquele mês do que eles não fazerem nada. Isso é sobre futuro. É sobre você fazer com o que você tem do jeito que você tá e trocar o pneu do teu carro com o carro andando. Porque você sabe que você pode contar com você nessa, né? Você não tá fazendo isso sozinha. Você imagina se a gente tivesse aqui, por exemplo, gente, fazendo uma live só a Lai, ou só a Isa, só a Cassie, ou só eu. Imagina o quanto de conhecimento e de relações, insights que a gente poderia estar tendo, que a gente estaria trazendo só o que a gente estuda, só o que a gente pratica. Mas quando a gente está em comunidade, a gente consegue linkar várias áreas correlatas e transformar isso em algo maior. Essa é a grande sacada. Percebam isso. Né? Total. Sim. Percebam isso nos negócios de vocês, nos projetos que vocês fazem, nas comunidades, mesmo que micro, na questão familiar, de relacionamentos com pessoas que vocês já conhecem. Não precisa nem ser web, sabe? Mas como podem agregar para realmente começar a fazer o carro andar e, se precisar trocar o pneu, trocar com ele andando na estrada. Sim, perfeito. Arrasou. Quero fazer uma chamada aqui para ver se as pessoas estão vivas. Né? Até agora estão vivos, gente. Diga pra mim, tá vivo no chat, pelo amor de Deus. Tô vivo. Diz, tô viva, estou vivendo. Porque eu tô bêbada já, eu tô bêbada já quase aqui. Fala a opinião só de ouvindo vocês e falando assim,
Só assim, ó. É sério, isso. vocês estão Tô sentindo falando aqui, ó. Eu vou botar meu roteiro fora, vocês já falaram que naquela. Isso que a Muito bom. Lai trouxe, né, sobre transparência, tem tudo a ver com honestidade também, né? Porque recupera confiança, gera lealdade, gera compromisso. E a comunicação tudo precisa estar conectado mesmo, alinhada né? com isso. Exatamente, porque para ter transparência, você precisa saber comunicar transparência. Senão, né, tipo, o nosso governo é transparente, né, gente? Vocês já entraram no site? Lá no portal da transparência. Lá, o portal. Então não adianta só ser transparente, não. E isso, sabe o que me lembrou? A questão dos dados, que acho que foi em começo de março, o Chrome liberou que vai acabar com os cookies de terceiros. Então, todos os dados que circulam da gente, né, como usuário da internet, né, da rede, que a gente for, eles não vão conseguir mais armazenar isso para passar para as pessoas. Acredito que eles vão ficar armazenados, né, mas com o Chrome. E agora essas outras empresas não vão conseguir adquirir esses cookies, né? Cara, Onde a gente... Grazi, esse papo dos dados é uma coisa que, assim, no geral, a população não tem a mínima ideia Não do que sabe. significa. Inclusive, eu mesma, eu só tô entendendo agora, tipo, esse ano, o impacto dos dados, sabe? Das pessoas terem, das empresas, né, terem a posse de dados. Porque eu tô tendo uma empresa que tem a posse de dados de outras pessoas. Então, eu tô sentindo na pele como é ter informações sobre quais são os desejos, as necessidades, as dificuldades que as pessoas têm. E é muito delicado tu fazer essa gestão, sabe? Tipo, tu pode usar essa informação a teu favor e somente ao teu favor, aí já entrando também na questão do empreendedorismo e da comunicação também, mas assim, de tu pegar e usar como eu bem entender, só porque eu quero vender mesmo, não importa o que, não importa qual custo, eu vou lá e toco na tua dor, eu toco na tua ferida, né? Sem, assim, ter o mínimo de empatia, ou eu posso fazer um uso desses dados consciente, intencional, pensando em como que eu quero colocar ali realmente, o que aquela... É uma pessoa do outro lado, sabe? Dessa informação, tem uma pessoa sentindo e vivendo isso. Isso é muito forte, sabe? Eu sempre trago isso para dentro porque é muito fácil se corromper, sabe? É muito fácil tu simplesmente acontecer, dar um deslize ali, alguém vai lá e faz, ainda mais quando tu não trabalha sozinha, né? Que daí são muitas mentes, são muitas coisas acontecendo. Enfim, aí eu queria entrar já. Será que tu já encerrou lá os insights? Ok. Dos insights da... Já. A gente vai se conversando. É que a gente separou os insights ali, né? Gente, eu vi aqui que tem gente viva e pensante, vivíssima no chat, tá? KKK, vivíssima, vive pensante. Eu lembrei de uma coisa. Ai, meu Deus. Fale. Eu posso... Ai, tá na minha vez ainda? Ou já tem que passar a bola? Fala, mulher. Pronto, eu vou encerrar e vocês irem pro YouTube. Esse negócio dos dados é muito importante, né? Inclusive, tem toda uma proposta acontecendo aqui no Brasil, no mundo como um todo, que é a proposta do Open Bank. Mas eles já vão começar com uma crítica social foda, porque o nome é inglês. Como é que traz uma coisa, como é que a população brasileira vai entender um negócio desse? Já começa com esse entrave, né? A dificuldade já começa, já não entendeu, já não tem transparência. Podia ser banco aberto, né? Banco aberto. Mas eu até acho... O Banco do Povo, acho lindo. Pronto, vou dar a sugestão lá para o Banco Central. Aí, o que acontece? O Open Bank, ele vem com essa proposta das pessoas se tornarem, de fato, donas dos dados dela. Porque olha só que coisa maravilhosa. Quando você mantém ali anos de relacionamento com um banco, muitas vezes, quando você vai abrir uma conta num outro, você não consegue migrar essas informações de um banco para o outro. Né? Os bancos, eles se comunicam, eles sabem o que é que você está fazendo, eles sabem onde você está consumindo, quais os empréstimos que você tem, os financiamentos, se você está usando o cheque especial ou não, cartão de crédito ou não, sabe tudo que está acontecendo do seu comportamento de consumo. Agora, a gente não consegue utilizar essas informações a nosso favor, para buscar produtos financeiros que sejam mais interessantes e tudo mais. Inclusive, tem até todo um cronograma que vai acontecer nesse ano para o Open Bank.
ele já passou pela primeira etapa, que foi aí no início de fevereiro, tal, quando a gente começou a ter a abertura dos dados das instituições que estavam participando. Inclusive, a maioria das empresas que participam disso são fintechs, são empresas mais recentes, empresas de tecnologia que estão mais preocupadas com esse futuro honesto, né, com essa transparência. Então, começou essa primeira etapa nesse ano, 1º de fevereiro. Aí, em 15 de julho, por ali, vai ter a segunda etapa, que é quando a gente já vai conseguir compartilhar essas informações de nome, CPF, telefone, não que já não esteja exposto no Google, mas a gente vai conseguir de forma intencional fazer esse compartilhamento. Tem a etapa 3 que vai acontecer em agosto, confesso que não sei de qual é a data, mas vai acontecer ali em agosto. Vai saber tudo isso. Não tem condições, né? No Google aí pesquisa, eu não lembro o dia. Mas aí a gente consegue compartilhar não só as nossas informações, mas a gente vai conseguir compartilhar o histórico das informações financeiras. Então, do que você está pagando, das propostas de crédito que você fez fora do banco, tudo isso você vai conseguir compartilhar. Mas diga. Compartilharia com quem? Com o banco mesmo? Com outro banco, Com outras com outra empresas. instituição financeira, tipo uma corretora de investimentos. Isso, exatamente. Porque, de repente, o que acontece? A gente tem algumas iniciativas para isso, né? O score de crédito, ele traz um pouco desse comportamento financeiro, esse valor é compartilhado, esse número é compartilhado com várias empresas, com várias instituições. A gente tem o cadastro positivo, que foi uma iniciativa muito bacana que, enquanto o score de crédito, ele pune a pessoa, né? O cadastro positivo, ele vai trazer mais pontos pelo bom comportamento. Cada vez que você é honesto, paga as coisas em dia, você ganha pontos ali dentro do cadastro. Só que, beleza, essas informações, elas são muito, não sei se você já viu, né, é uma coisa meio abstrata. Porque teve uma época que eu estava com a minha vida financeira toda lascada, e o meu score de crédito estava lá nas alturas, enquanto tinha pessoas que eu conhecia da vida financeira, sabia como é que estava, o score não estava tão bom assim. Então, é uma coisa meio contraditória, às vezes, porque quanto mais você usa crédito, cartão de crédito, empréstimo e tudo mais, e paga bem esses produtos financeiros, melhor vai ser o seu score de crédito. Entende? Quando, muitas vezes, se a pessoa tiver com um limite altíssimo de cartão de crédito, aquela história toda, na verdade, ela pode não estar tão bem assim, né? As avaliações, elas são um pouco contraditórias nesse sentido. Mas aí, sim, a gente vai conseguir compartilhar essas informações com outros bancos, entendeu? Então, digamos assim, tem um banco excelente que eu não tenho relacionamento, como se eu chegasse lá sem histórico nenhum, sem a minha ficha, sem o meu prontuário médico, sabe? Como se eu chegasse lá sem outra. Mas não, agora a gente consegue pegar essas informações, a gente consegue agora não, mas vai conseguir, por meio dessa proposta do Open Bank. Exatamente. E aí, a última etapa, a gente consegue compartilhar os dados dos produtos e serviços que a gente for utilizar dentro do sistema financeiro. Então, primeiro eu vou compartilhar meus dados, depois eu vou compartilhar o meu comportamento de consumo com outros bancos, tá, direitinho, e por último eu vou compartilhar como eu estou utilizando os produtos e serviços dentro do mercado financeiro de forma mais detalhada, né? Então, o Open Bank é uma maneira de você ter autonomia dentro desse mercado, né, você ter mais transparência, porque, de fato, você vai entender de que forma eles estão sendo avaliados, porque quando a gente fala do Open Bank, a gente está falando de unificar essas formas de avaliação. Não é cada um tem a sua régua, entendeu? Não, o Banco do Brasil faz de um jeito, não sei quem faz de outro. Quando você vai fazer um E eles não dão nem feedback, né, quando eles fazem. Exato, tipo, você só é excluída ou você aceita. Você não sabe nem porquê. Exato, e até um ponto que eu acho massa da Rebel, que é uma empresa parceira minha, que quando você faz uma solicitação de empréstimo lá, você é negado, eles falam, você foi negado por isso aqui. Se você resolver essas coisas aqui, resolver essas coisas aqui... Isso é sobre honestidade. Salve para a Rebel. Manda esse vídeo para a Rebel depois, para ela. Você tá fazendo a propaganda certa dela. Isso que Lai disse me lembrou uma parada que a gente está vendo acontecer muito em comunicação, que é a gamificação. Para você tornar tudo mais transparente e de tal forma atraente, porque geralmente podem ser termos difíceis, padrões, né, que foram criados ali com muitas
pessoas pensantes. Então, para a gente tornar isso mais palpável para o consumidor, para o cliente, para a pessoa entender. Interativo também, né, amiga? Interativo. Tipo, participativo, né? Porque a gente não participa de ambientes participativos. Exato, é exatamente isso. Levar a questão de jogos para as nossas empresas, comunicar por meio dessas interações que a gente pode se inspirar nos jogos, nos games, né? Então, esse termo gamificação, a gente precisa ficar de olho e já começar de fato a usar, porque isso é sobre o futuro totalmente. E já A gente usa bastante lá. A gente usa bastante. Todo o aplicativo, toda a estrutura, quando o cliente entra, quando vai pedir o crédito, é tudo gamificado. Inclusive, quando você vai melhorando o comportamento de consumo, tem uma vinculação da sua conta, que nem outros aplicativos como o Guia Bolso, por exemplo. Você vincula a sua conta com o aplicativo da fintech. E aí, à medida que você vai melhorando o seu comportamento de consumo, você ganha moedinhas lá dentro. E você consegue trocar essas moedinhas por desconto no empréstimo que você adquiriu, por exemplo. Então, olha só, que coisa maravilhosa. Você entende o processo. Isso é sobre engajar e tornar acessível, com certeza. Exato. Gente, eu queria pegar o gancho aí que tu falou da gamificação, Grazi. Agora eu acabei mesmo. Para o entretenimento, que essa é uma das pautas que eu trouxe aqui do empreendedorismo que me incomoda pra cacete, Jesus! Entretenimento também tá aqui como pauta da comunicação também. Amém. Estamos alinhadas, amiga. Então, assim, é porque realmente me incomoda muito quando pessoas do empreendedorismo dizem que vamos fazer uma live aula, vamos fazer um evento de educação, vamos te ensinar, eu vou te ensinar a fazer. E aí é só entretenimento, sabe? E é muito importante que esteja claro para a pessoa o que ela está recebendo com aquela troca de tempo, sabe? Porque as pessoas que estão aqui estão trocando o tempo delas por esse momento, né? É uma troca. Inclusive, gratidão, lindezas. Digam aí no chat pergunta. Inclusive, queria abrir, né? Mas já vou deixar o aviso que vocês podem mandar perguntas e a gente responde tudo lá no final. Qualquer pergunta que vier na cabeça, dúvida. Agora eu tô vendo os comentários, tá? Que eu desliguei a live no Instagram, tô acompanhando aqui a galera. Top. Então, gente, é isso. Tipo, me incomoda muito quando vão falar que vão fazer, por exemplo, eu já vi muita live de Instagram, por exemplo. Vou fazer lá uma análise de perfil e fica metade da live só batendo papo, contando história vazia, sabe? Matando o tempo das pessoas, cara, que estão ali justamente para poder entender o que elas precisam fazer para ter dinheiro para pagar comida. Sabe? Isso é um crime. Sim. É um crime, na minha opinião, tu não deixar claro para a pessoa o que ela vai receber. E daí tem um termo muito bom que exemplifica a mistura do entretenimento com o conhecimento, que é justamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo aqui um infotenimento, que é a mistura da informação com o entretenimento. É chique também. É chique. A gente está muito chique. Então é isso, né? Você misturar a informação que você está passando com o entretenimento, ou seja, uma gamificação do momento ou tornar o momento mais agradável, né? Ser uma conversa, uma coisa um pouco mais despojada, que as pessoas vão se sentir mais à vontade para participar. Então, de certa forma, isso também é estratégico. Muito estratégico, inclusive. E isso é uma outra pauta que eu tenho aqui, que é a pessoa que quer fazer as coisas de forma honesta, mas ao mesmo tempo acha que para isso ela não pode ser estratégica. Ela não pode usar a estratégia nas suas ações. Isso é uma grande furada, sabe? E assim, eu conheço de perto essa dor porque muita gente que acompanha a direção sente isso todo dia, sabe? Então, assim, para eu ser transparente, para eu ser honesta, para eu ser sincera, eu não posso usar recursos estratégicos porque senão eu vou estar, sei lá, manipulando uma informação, manipulando a minha presença digital. Mas existe uma diferença enorme entre manipular e conduzir, na minha opinião, sabe? Porque a manipulação, tá, tudo bem, tem uma coisa super normal que é que eu tô manipulando o meu celular. Eu pego, eu levanto, eu coloco aqui. Eu estou manipulando um objeto, né? Mas existe uma visão
sobre a manipulação, que é muito negativa, né? Que é uma coisa tipo, tu controlar mentes, uma coisa assim. Mas existe uma diferença muito grande em tu conduzir a pessoa por uma jornada que faça sentido para ti, que faça sentido para ela, fazer com que todos os pontos se conectem no caminho e no final a pessoa compreenda realmente, né, se for fazer sentido também, porque às vezes não faz, que o que tu oferece pode ajudar, sabe? Perfeito. E daí tem que realmente ajudar, né? Perfeito. Aí entra a transparência. E outra coisa da transparência que eu acho que, assim, nossa, muito complicado, é pensar que a transparência é você mostrar absolutamente tudo da tua vida. Você tem que mostrar o que o cachorro adoeceu, o que o teu filho comeu hoje, o que tu vai comer no jantar, o que não sei o que. Tem que falar dos teus problemas familiares, tu tem que falar do que tu quer fazer amanhã, sabe? Tipo, tu tem que falar absolutamente tudo, tu não vai ter privacidade. Isso não é verdade, sabe? Tem. Nossa, me despertou já. Eu tenho pontos para trazer aqui e compartilhar com vocês cada um desses pontos, tá? Eu tenho. Todo mundo tem, né? Porque isso é muito uma dor forte. Olha aí como eu sei usar os dados da minha audiência, gente. Desculpa. Gente, vocês Marionete. Vocês percebem isso também que a Cassie trouxe? O primeiro ponto que ela trouxe foi justamente do infotenimento. Tô vendo aqui, a Bia comentou, detesto quando tem essa propaganda enganosa. A Nana Caê vai ser massa porque vai aumentar a concorrência entre os bancos. Aí já é um comentário. Gente, a Nana Caê tá aqui. Ai, meu Deus. Eu fiquei nervosa também. Eu fiquei nervosa. Ai, calma. Eu te acompanho. Vai ter pouco de pinga aqui. Ai, meu Deus. Ela falou em relação aos bancos, vai universalizar mais e a gente vai ter mais clareza, aumentar a concorrência entre os bancos. Era achei legal esse ponto de vista também. Né? Mas, aproveitando que o gancho que a Bia trouxe, né, de detestar essa questão da propaganda enganosa, que foi o que a Cassie levantou, quando tem esse infotenimento, né, onde a gente quer entreter, além de informar, que é algo que a gente precisa de fato fazer, principalmente levando em consideração que a gente vai estar vendendo em muitos momentos para a geração Z. Uma geração que nasceu, são aí os filhos da Cassie, por exemplo, né? Uma geração que já nasceu com o celular na mão, né? Eles sabem fazer intuitivamente a transferência, um Pix, por exemplo, sabe? Porque é muito intuitivo. A gamificação, de certa forma, tá ali também, quando essa interação acontece de uma forma muito intuitiva, né, Lai? Você deve... Você facilitar a interação, né? Perfeito, isso é perfeito, é sobre ser acessível. Mas eu vejo que essa questão do infotenimento, eu anotei aqui muito, porque a gente está muito ligado a não ser mais interrompido. Pensando em redes sociais, né? A gente estava antes, a nossa geração, por exemplo, a galera aqui, os millennials, a gente estava acostumado a assistir televisão, desenho animado, quando a gente era criança, certo? E a gente não tinha Netflix, esse acesso que a gente tem hoje comendo solto. A escolha era sempre de lá para cá. A Globo, o SBT, a Record mandava informação, desenho animado para a gente consumir. Essa era a comunicação. Não era algo que os interlocutores faziam, não tinha isso. Era só do receptor. Unilateral, né? Só do receptor para o receptor, certo? Que recebe hoje lida com aquilo. Não importa a tua opinião, não tem resposta. Cassie, por exemplo, viveu essa época, ficou chateadíssima porque teve que assistir Globo. Mas, uma amiga, o que você podia fazer era zapear o controle remoto. Então, você ia e trocava de canal. Era só essa a possibilidade que você tinha. É muito Mas aí a limitado. gente... Sim. E aí a gente traz para uma geração Z que vai estar consumindo da gente ou vai estar trabalhando junto com a gente, vai estar convivendo nesse círculo aqui com a gente. E a gente vai ver que eles não estão acostumados a serem interrompidos. Então, o que as grandes marcas têm feito? Tem colocado entretenimento para que você possa vender, fazer a sua propaganda, a sua publicidade, sem que dê esse ruído na comunicação. Eu escolhi ver os stories dos meus amigos, então eu estou vendo os stories. Então, o que a gente já pensa quando vai fazer um anúncio? Nossa, eu tenho que fazer aqui um anúncio que seja como se fosse o meu amigo aqui, que a galera tá fazendo, entendeu? Então, você só pega aqui, só grava como se fosse um amigo, mas na real, tu tá vendendo. Então, isso é entretenimento também, é venda, mas percebam também até que ponto a gente está sendo desonesto com a galera que está ali só esperando consumir o que ela quer
e não uma venda, um anúncio ali chegando pá na cara dela, né? Esse é o primeiro Vocês já ponto. viram na SBT que você tá vendo assim Você tá vendo, sei lá, qualquer Jequiti. coisa, aí Jequiti do nada aparece, velho. Igual o Clube da É Luta. tipo isso, assim. Aquilo é pra te entrar no subconsciente. Mensagem da pessoa. subliminar. Não é honesto. Tipo assim, é uma É o oposto do honesto. Perfeito. Nossa, gente. É, exatamente. Quem teve essa ideia, sério? Porque virou meme, entendeu? É Silvio. Eu acho que talvez eles Deve tivessem ter essa sido visão já, ó. Lá atrás já estavam Foi pensando, não, vai virar meme. Vai Então virar vamos meme, eu vou fazer, fazer que aí vai... agora. Exato. Eu acho É, loucura. Mas isso futuristas. tem muito a ver, gente, com transparência, com confiança e com honestidade, né? Isso também da galera, venha pra live que eu vou te ensinar e blá, 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 e aí tu chega, é só papo pra poder dormir, e isso quebra a confiança. E aí quebra a confiança de maneira geral, porque você não quebra a confiança só com aquela pessoa. Você acaba, nem vou perder mais meu tempo com essas lives, que elas só vão tentar me vender, né? Exato. É tipo, é um processo... É o objetivo de curto prazo. O cara quer vender a curto prazo sem pensar lá na frente, entendeu? Sim. E aí é muito Isso. importante a gente alinhar as nossas expectativas sobre o que a gente realmente está querendo construir, né? E quando a gente pensa em construir um futuro honesto, essas bases sólidas é sempre pensando no longo prazo. Talvez demore mais para eu ter um resultado financeiro alto agora, né? Eu vou viver ali, assim, no básico, tipo, pagando as minhas contas, mas eu sei que a minha integridade vai se manter por, sei lá, minha vida inteira, sabe? E para mim não tem nada que pague a integridade, sabe? Tu agir de acordo com os seus valores. E é claro que isso é muito discutível também, porque é aquilo que eu falei no começo, que a gente estava discutindo lá no início. A ética é uma coisa muito individual. Então, a moral é uma coisa mais coletiva. Não sei se vocês sabem, mas a moral e a ética são coisas diferentes, né? A moral Sim. é uma instituição, digamos assim, né, coletiva, tipo, valores coletivos compartilhados em sociedade, e a ética são o que a gente escolhe realmente, os valores que a gente escolhe cultivar, resumindo. Seria mais ou menos isso. Então, a ética, não vou mencionar nomes, mas vai ficar óbvio, talvez. É só para não ser muito na cara mesmo, mas tem um grande player do mercado do marketing digital. Nem ouvi o resto, eu já sei de quem você tá falando. Não, mas é que assim, é real, entendeu? Que fala muito sobre integridade, bate muito nesse ponto da integridade há anos. E acontece que eu imagino que ele tem plena consciência do impacto que ele gera. Eu não consigo imaginar a possibilidade dessa pessoa, com todo o dinheiro e influência que tem, não ter consciência do impacto que ela gera nas pessoas. Na ansiedade, na expectativa de ganhar muita grana rápido, de fazer muito sucesso, de ter uma audiência gigante. Eu não consigo conceber a possibilidade dessa pessoa não ter consciência. Mas aí, tendo consciência, ainda defende a integridade. Mas o que é integridade para essa pessoa? Aí é muito subjetivo, entendeu? Pode ser que ele ache que é totalmente íntegro dentro dos valores que ele cultiva, né? Essa pessoa, esse ser humano, ele é ser humano. Mas talvez integridade para mim seja uma coisa completamente diferente. E daí quer dizer que eu tô certo e ele tá errado, ou o contrário? Quem vai dizer? Para mim é o limite. Para mim, o que diz isso é o limite, que é muito o que a Isa faz quando ela fala de comunidade, estabelecer a sua intenção, porque aí você dá autonomia para as pessoas escolherem se elas vão seguir o que você tem para dizer. E aí isso, além de entrar em comunidades, entra no que você disse sobre manipular e conduzir. Eu vejo que a gente vai estar, quando a gente está aqui exposto, oferecendo nossos serviços, ensinando, contribuindo, certo? Falando as nossas opiniões, a gente vai estar ou manipulando ou induzindo. O ponto para essa influência acontecer da melhor forma, é estabelecer o limite da autonomia. É você falar, galera, baseado nos meus estudos, nas minhas práticas, no que eu acredito, na pessoa que eu sou, em como eu me construí, para mim, integridade, né, pegando o exemplo, é isso. Quem bota fé que também, vem comigo. Quem não bota fé, beleza. Tá ligado? Como que isso é impor um limite
esse limite também entra muito na questão do que é pessoal, que você tinha falado antes, né? A gente tem que começar a mostra sua casa, mostra onde você mora, seu café da manhã, que não sei o que, não sei o que. E você entra numa pira muito louca, porque parece que você não vai vender, porque disseram agora que o conteúdo não vende mais, a informação não vende, que agora é só a conexão do ser humano com o ser humano, entendeu? E aí você começa a entender que há um limite muito, pode ser até fininho, mas tem uma linha entre o que é pessoal e o que é íntimo, certo? A Brené Brown, que é uma pesquisadora sobre vulnerabilidade, ela fala muito sobre essa questão, que você se mostrar vulnerável, mostrar a sua conexão, que você é gente como a gente, né? Não é você, por exemplo, mostrar a sua depilação cavada que você tem. Mas se quiser, assim, nada contra. Não, nada contra, mas é uma escolha. Tem uma diferença entre o que é pessoal e o que é íntimo. Até que ponto o seu íntimo ou o seu pessoal, né, podem agregar e dar autonomia para a pessoa seguir o que você fala ou não. Perfeito. A gente sempre vai selecionar recortes que fazem sentido com o que a gente quer mostrar. E isso é saudável. Não é questão de manipular, não é questão nem de conduzir, tá a ver ali com a estratégia, com certeza. Mas é assim, o que é saudável para mim mostrar? Muitas coisas que a gente não sabe lidar, por exemplo, ainda tem sentimentos que a gente não sabe compreender perfeitamente. Coisas que a gente viveu, que a gente não tem domínio completo, assim, de nossa, eu sei por que isso aconteceu, eu sei como eu me sinto hoje em relação a isso. Eu não preciso falar sobre isso, sabe? É uma coisa que é muito básica, mas apesar de ser muito básica, não é muito infundida, né? Não é muito divulgada. E daí se fala sempre na superficialidade. Mostra, tem que mostrar tudo, tem que falar da tua história, só que história? Minha história é longa. Se eu começar a contar, a gente vai ficar aqui 4 horas e não vai terminar. Porque é uma vida inteira e todo mundo tem uma vida inteira, uma história muito recheada de coisas. Altos e baixos que nem sempre a gente sabe lidar. E aí é uma questão de que a gente realmente não precisa mostrar tudo isso, né? Enfim, eu quero deixar aberto aqui. Só um ponto para não perder isso que você falou. Diga. Uma sugestão até que eu dou dentro de comunicação e serve para qualquer área, para que a gente consiga delimitar, fazer esse recorte que você disse, a gente não fica, caramba, tem que mostrar minha história, tem que mostrar meu dia e tal. É justamente pensar esse recorte como uma jornada. Então, você vai pensar com quem que eu quero conversar agora. Então, por exemplo, nós 4 aqui temos coisa pra caramba para falar sobre o que é um futuro honesto na área de cada uma. Mas pensando numa live onde temos 4 pessoas, mais um público aqui para conversar com a gente decidiu o que era melhor para esse primeiro encontro. A gente trouxe a jornada do futuro honesto, né? E não a história do futuro honesto. Percebe como a história é o grandão e a gente ficaria horas nessa live trocando essa ideia e a gente precisou fazer um recorte? Isso serve para tudo o que vocês aqui que estão acompanhando a gente também no YouTube façam, né? Percebam qual que é o recorte, com quem que eu quero conversar agora, qual a ideia principal que eu quero comunicar nesse momento, dentro da minha comunidade, para essas pessoas, falando sobre finanças, na minha empresa, certo? Então, aí que está o recorte, aí que está a sacada da jornada para a gente começar a dar autonomia para as pessoas escolherem, né? Tem uma amiga minha que fala muito sobre isso, ela é psicóloga, e ela até fala, gente, a partir do momento que as terapeutas de vocês começarem a querer falar para você, faz isso, faça aquilo, dessa forma, comecem a desconfiar, porque elas estão tirando a sua autonomia. E aí, a partir do momento que der uma merda na sua vida, você vai falar para ela, eu segui o que você falou, você não é minha psicóloga, certo? E nós que precisamos ter domínio da nossa vida, das nossas escolhas, do que faz sentido pra gente e do que não faz, né? Então, isso serve até aí na guruzada do marketing, né? Até na hora de contratar um serviço. E com nós 4 aqui, pessoal que tá aqui acompanhando a nossa live, percebam o que a gente tá falando que faz sentido para vocês e o que não faz também. Sim, nem tudo vai fazer. Então, perfeito. Exatamente. Inclusive, E queria isso pegar tem esse tudo a ver com gancho aí. honestidade, né? Só finalizando, assim, tipo, a autonomia tem tudo a ver com honestidade, né? Porque nós precisamos ter autonomia para decidir com base nas informações que a gente tem, com base nas comunidades que a gente habita, para decidir o que a gente faz ou deixa de fazer, né? O que a gente sente ou deixa de sentir, enfim. Pode falar, Tess. Eu anotei a autonomia também, dá para ver que a gente está muito alinhadinha. Então, eu anotei aqui uma questão que é justamente sobre essa construção desse futuro
futuro, né? A gente precisa ter essa agilidade para agir, fazer acontecer agora, né? Não só esperando que um dia as coisas aconteçam, as coisas só vão acontecer se a gente fizer acontecer. Agora, em pequenas ações, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter essa paciência para perseverar, né? Para continuar fazendo, porque não é de um dia para o outro. A gente está aqui abrindo uma conversa que, com certeza, vai ser uma conversa muito discutida por muito tempo, muitos anos, por várias pessoas diferentes. É uma conversa filosófica que a gente está tentando encaixar nas nossas áreas, né? Sobre futuro honesto. E aí isso tudo começa na nossa autonomia individual, né? Por exemplo, em momento absoluto nenhum, a gente conseguiria se unir nós 4 aqui se nós 4 já não tivéssemos uma autonomia pessoal, individual, né? Então eu sei qual é o meu conhecimento, eu sei o que eu posso agregar, eu tenho autonomia da minha realidade, né? Da minha entrega. A Grazi tem autonomia da entrega dela, a Isa, a Armando Barros, tem autonomia da entrega dela, a Lai tem autonomia da entrega dela. Então, cada uma tem autonomia suficiente para agregar e somar nesse conjunto e fazer alguma coisa. Então, também, assim, nossa, há muitos anos atrás, gente, assim, realmente, eu tinha um coletivo de pessoas, participava de um coletivo de pessoas que a gente estava muito perdido tentando fazer uma coisa boa. Sabe, a gente estava tentando fazer algo legal, mas a gente estava muito perdido. Porque cada um não tinha ainda uma autonomia pessoal. E eu me lembro que teve uma conversa fatídica. Sabe aqueles momentos da vida que tu tem uma conversa com alguém ou com um grupo de pessoas que é a conversa. E todo mundo sabe que aquela conversa significou muita coisa e aquela conversa encerrou um ciclo e começou outro. Então foi uma conversa assim. E naquela conversa a gente decidiu em conjunto que a gente ia finalizar aquele projeto para que cada um conseguisse ter total atenção para se desenvolver e desenvolver a sua própria autonomia. E essa palavra ficou como daquela conversa, autonomia. Cada um precisa ter autonomia. E para mim essa palavra guia todas as minhas ações, sabe? Eu preciso ter autonomia da minha vida para eu saber como eu posso agregar nessa mudança. Senão eu vou ser só mais uma tentando fazer alguma coisa sem nem saber para onde eu tô indo, sem nem saber o que eu quero, sem nem saber quais são os meus valores, o que eu quero defender. Então eu vou facilmente ser corrompida no primeiro desafio que apareceu, no segundo, no 10º, enfim, né? Então, a autonomia para mim é um ponto fundamental, assim. Isso me lembrou um story que a Lai fez recentemente. Você fritou, amiga. Você falou assim um dia, gente, e se eu quiser só pensar? E se eu não quiser praticar nada? Porque ter essa consciência de que eu tenho autonomia e eu posso conquistar essa autonomia minha para as minhas decisões, né? Tá muito ligada primeiro você só pensar, sabe? Antes de você qualquer parada, antes de você tomar qualquer escolha, né? Primeiro você precisa sentar e refletir. Eu vejo que esse momento da nossa conversa e das próximas 3 lives que a gente vai ter aí ao longo das próximas semanas vão caminhar totalmente nesse sentido, galera. Vocês vão perceber como que aqui é um momento de reflexão para que juntos nós possamos, né, construir não só um futuro honesto, mas negócios acessíveis, comunidades no agora, enfim, né? Falar de finanças são os próximos temas aí que a gente tem na nossa live, né? Gente, eu preciso muito programa. do banheiro. Cortando a minha Tá todo mundo se mijando aqui. Eu sei Mas, que em casa a galera tá assistindo a live do banheiro. E eu não posso fazer isso. Então eu queria ver se vocês querem falar mais alguma coisa. Eu vou fazer uma ida rápida aqui do ladinho. Sem problemas, tá? No banheiro, enquanto vocês continuam. Transparência, tal. Ela não precisa falar da sua mijada se você não quiser, mas eu quero. Ela não precisa levar a câmera. Ela não precisa levar a câmera lá para provar que ela tá fazendo isso, entendeu? E aqui, ela tava falando tão fluentemente. Eu pensei que ela ia puxar suave, do nada. Gente, eu preciso dar aquela mijada. Vai lá, amiga. Vai lá. Vai, linda. Eu vou lá também. Já volto. Bora lá. Gente, mas que coisa. Lai. Tira a câmera, Isa, que vai que passa alguém pelado aí atrás, menina. Tu já pensou? Miga, vou olhar aqui, então, se a nossa galera tá falando mais alguma coisa. Olha aí, confere aí. Deixa eu ver.
Cadê o chat? Deixa eu virar a câmera. Ó, Nana Caê tinha falado. Quem que é Nana? Até engasguei, emocionada. A Nana Caela trabalha com empreendedorismo, com marketing digital. Eu acompanho bastante o trabalho dela na internet, né? É muito bacana. Recomendo quem estiver assistindo a live seguir Nana. Ela é massa, foda demais, demais. Vou conhecer. A Isa tinha comentado, no máximo você decide. Não sei, Isa, conta aqui pra gente sobre o que você estava falando antes, que a gente tinha entrado na nossa Nárnia conversando. Ah, acho que era por conta da novela, da televisão e tal, que na época tinha Você Decide, lembra? Justo. Ó, Aí millennial. telefonava, né? Sim, O Big Brother era assim, amiga, você lembra? Sim, inclusive, quando você ligava, o valor da ligação vinha na conta de telefone, né? Você não transferia um dinheiro, alguma coisa assim. Você era cobrado por aquilo, e eles conseguiam, inclusive, boa parte da remuneração do programa a partir dessas ligações. Que loucura. A Isa confirmou, era disso mesmo que estava conversando. Ó, mandem as suas dúvidas finais, então, para a gente encerrar esse nosso primeiro papo aqui sobre o futuro. Falem agora, ou calem-se para sempre. Que a gente possa colocar lá nos nossos stories também quais foram os insights que a gente teve e também para vocês votarem, né? Quais são os próximos temas, qual vai ser o tema da terça que vem, beleza? Você decide. Gente, eu cheguei aqui agora sentindo aquele FOMO, sabe? Sentindo aquele fear of missing out. Amiga, eu também, velho. Será que eu perdi alguma coisa importante? Será que eu perdi o momento mais ápice da live? Perdeu. Perdeu nós aqui. Perdeu. Mas esses termos também, FOMO, FOPO, tudo que surgiu aí na pandemia, É né? o foda, amiga. O foda é de falar. Fear of dating out. Medo de sair de novo. De se encontrar de novo. O medo de fazer o date. O Tinder nos Estados Unidos está precisando reformular essa condição do encontro e tá dando kits proteção para incentivar as pessoas a irem de novo para os encontros presenciais do Tinder. Gente, que errado isso. Que loucura. Eu também fiquei pensando nisso, né? Mas gente, honesto. Quem já Tá vacinou, se já tiver vacinado, pode. Não, Os dois, né? pode, Os dois. Sabe Os onde eu dois peguei que essa estiverem info? vacinados. Essa é do Twitter. Essa info. É mesmo? Essa info, ela tem. Ela é certificada, eu vi no Twitter, então assim, é confiável. É disso que eu tô falando. Depois da fake news. Já deu a revolta aqui. Ó, vamos ver aqui, Me senti enganada. A galera, então, fechou na Isa, dizendo aqui que a gente estava falando da TV aquela hora. Beleza, amigas. Isa, fala tu, então, minha gestora. Amiga, então é isso. Eu amei o papo. Eu amei. Deu pra ficar bêbada. Aprendi que da próxima vez tem que beber menos, porque senão dá vontade de fazer xixi no meio Ou da então live. fazer xixi bem antes, assim. Bem Eu fiz. na bebida ali. Eu Eu fiz antes também, Mas não mas eu adianta, vou porque investir precisa- mais. Essa bexiga é baixa. controlar o tamanho da minha bexiga, onde que ela tá localizada, mulher? Como assim? Será que tá honesto? Cadê a liberdade dos corpos? Impondo a minha moral aqui nas pessoas. Amo. Autonomia da bexiga. Quero controlar os esfíncteres das pessoas agora. Nossa, faz 87 anos que eu não ouço a palavra esfíncter. Amo essa palavra. Amo. Eu acho muito chique. Eu acho muito chique. Então é isso, amigas. É isso. Não, mas pera. Para tudo. Amiga, você que encerra, não sou eu não, Cat. Encerra aí você. Atenção, gente. A gente tem um formulário que agora é obrigação de é vocês. verdade. Deixa eu ver a quantidade. É obrigação das 6 pessoas que estão aqui ainda presentes, porque tiveram mais de 50 pessoas aqui. Então, Uou. ficou só 6 pessoas. Vocês têm que responder esse formulário. Tem. Alguém tem o formulário aí na mão, gente? Ou não? Eu acho que eu tenho, peraí. Se não Mãe, tiver, diga. eu acho que Tá no Trello e tá no grupo do Zap. eu mando. Conta mais, Cassie, sobre o que é o formulário pro pessoal. Exato, deixa eu explicar o que é o formulário.
Boa. O formulário, na verdade, é uma pesquisa para entender se você curtiu esse formato de conteúdo, se foi legal, sugestões que você tenha também, quais são os insights que você teve dessa conversa muito doida, porque a gente estava muito afim realmente de fazer essa conversa, mas é um teste, né? Isso aqui é um teste que a gente está fazendo. E vocês são as nossas cobaias. Eu ia falar pra gente mandar na metade, eu esqueci. Mas aí fica pra próxima a gente mandar na metade, assim. É uma boa. Porque, enfim, sai né? muita gente, né? Só chega no final quem é Sai. feliz. Só chega no final quem Só chega no final, quem ia estar aqui bebendo com a gente. Só chega no final quem ia estar sentado nessa mesa bebendo com a gente. Porque é isso. Tem uma coisa muito legal que dá pra gente encerrar com esse insight, que para mim é muito, muito relevante. Tem conversas que a gente só consegue chegar em certos níveis se elas são mais longas, se elas são com calma, né? A gente tinha aqui pontos, por exemplo, que eu queria falar, mas eu percebi que eu fui falando esses pontos, e vocês foram falando, e a gente foi falando junto ao longo da conversa. Não foi assim, tipo, aqui é isso. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente consome esse tipo de conteúdo prático, rápido, direto, na lata, o tempo inteiro. E faz muita falta para o nosso senso crítico, para o nosso emocional, até para a gente relaxar, ter esses momentos em que a conversa é um pouco mais longa, que a gente pode mergulhar na reflexão, que a gente pode trocar experiência, que a gente pode se conhecer melhor, né? Enfim, eu acho que é de uma valiosidade, assim, realmente muito importante. Eu agradeço muito vocês, deuses maravilhosos que estiveram aqui, compartilhando tempo, energia, conhecimento, experiência, tudo isso, assim, sou muito grata de estar com vocês mesmo. E também agradeço muito a todas as pessoas que estavam aqui, que estiveram presentes até o final, ou que não estiveram até o final por qualquer razão que seja, que vão assistir depois também, né? Ou que, enfim, que comentaram, que participaram, porque toda essa troca é muito relevante para nós, para a gente entender se está funcionando, se está legal, o que não está legal, o que a gente pode melhorar, porque a gente está aqui, claro, como uma busca pessoal também, mas é o nosso trabalho, né? Então a gente está sempre querendo melhorar. A Bia já está respondendo o formulário e a Isa mandou um coração vermelho pra gente. Obrigada, coração linda. Vermelho é muito significativo. Significa amor. Muito honesto. Isso aí é muito honesto. Isso é desonesto. Total. Perfeito, meninas. Obrigada pelo carinho, por esse papo. Terça-feira encontro vocês aqui novamente, junto com toda essa galera perfeita, comentando junto com a gente, interagindo. E quero aproveitar, que é isso que você disse desse momento da conversa mais longa, né? Tem um futurista que chama Rohit Bhargava. Conheci ele ouvindo um podcast da Shaylee, que é uma treinadora de comunicação, educadora de comunicação, e ela cita esse Rohit Bhargava. E aí eu fui pesquisar sobre ele, ele é um futurista, e ele fala que por mais que a gente tenha toda a possibilidade da tecnologia, tudo acessível na palma da nossa mão, em vários momentos a gente vai preferir ter esse contato humano. E ele dá o nome, né, dessa tendência de human mode, né? Que é justamente a gente estar em comunidade, falando sobre os assuntos que nos interessam, mas de tal forma que eu não esteja só conversando com uma máquina, com um robô, né? Então, eu acredito também que esse novo projeto que está nascendo aqui, que daqui a pouco vai ser algo maior entre nós quatro e todo mundo que está aqui nos acompanhando, né? É justamente para a gente promover esse momento de interação de pessoa para pessoa. Muito bom. É isso. Arrasou. Uhul! É isso! Ei, fazia um tempo que eu não bebia assim, hein? Gente, amiga, a gente precisa dar mais junta. 2 copinhos disso aqui já tô bebendo. Não, vamos marcar mais reunião dessa, minha filha. Mudar um pouquinho esse negócio. A minha cerveja tá escrita, a terça-feira vai ser o sai do deprê, né? Sai da deprê pra atender bebedeira. Nossa. Sempre vai ser agora o ritual do copo. Não, quando rolava o curso lá no Mani, não sei se Isa lembra, assim, tipo, eu acabava com um pack de cerveja no curso, dando curso e tome. Eu sou uma mulher grande, gente, então eu preciso... eu sou grande. Ela é. Demora pra É grande?
Eu sou enorme, eu tenho 1,80 m e pouco. Nossa, que doido, eu nunca me sei. Pela internet. A gente tá ao Eu sou vivo, pequena. gente, ou não? Eu também sou Tá baixa. Tá? A gente aqui abrindo. Eu estou aqui falando da nossa Porque altura. eu dei o curso bêbada. Mentira, eu tava bêbada não. Tava bebendo cerveja. Mas não tava Fechou, bêbada. então. Vamos encerrar, a gente continua o papo. Vamos. Beijo, gente. Um beijo, Muito obrigada pela beijo. presença de todo mundo. Vocês são Obrigada. maravilhosos. Beijo. Tamo ótimo.